Hoje nós vamos encerrar essa série. É a quinta e última mensagem dessa série, denominado Livramento, Cobertura e Proteção Sobrenatural. Repita comigo com ânimo, repita comigo com alegria, repita comigo com fervor, já na primeira vez. Se vocês não forem bem na primeira vez, eu vou pedir na segunda vez. Vamos economizar trabalho, vamos forte já na primeira. Diga assim bem forte: livramento, cobertura e proteção sobrenatural. Salmo 91, eu quero ler só o versículo 16, porque hoje eu quero falar sobre fé para uma vida longa. Vou repetir isso. Fé para uma vida longa. Então eu quero... Deus, Ele quer que eu e você creiamos para viver e viver muito. Amém? Diga bem forte: vida longa. Então isso é uma promessa, não só no Salmo 91, mas nós vamos ver em vários textos, em várias passagens, que nós temos o direito, por sermos filhos de Deus e estarmos num relacionamento de aliança com o Senhor, nós temos o direito de crer para ter uma vida longa. Então, ter uma vida longa é uma bênção. Envelhecer é uma bênção. E eu quero trazer fé ao nosso coração, porque se Jesus demorar a voltar, eu quero que Ele nos encontre vivos aqui na terra, desfrutando da bênção do Senhor, desfrutando de boa saúde, desfrutando de prosperidade, desfrutando de uma vida saudável. Então o Salmo 91 diz assim, é uma promessa de Deus, é uma declaração do Senhor direta para mim e para você. Agora, deixa eu lhe dizer algo. Eu sei que alguns de nós temos históricos na família de pessoas que morreram muito novas com câncer, infarto, ou derrame, ou qualquer coisa fatal. Pessoas que têm um histórico na família, de pessoas que morrem aproximadamente perto aos 40 anos. Eu quero declarar que a sua aliança com Deus através de Jesus quebrou isso na sua vida. Você pode chegar mais longe do que toda a sua família já chegou. Salmo 91, versículo 16, Deus promete: vou saciá-lo com longevidade. Repita depois de mim: vou saciá-lo com longevidade. Olhe para quem está do seu lado e diga: Deus prometeu que vai saciar você com longevidade. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, eu estou crendo juntamente com você hoje na palavra de Deus para ter uma vida longa, ter uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida saudável, uma vida cheia de experiências com o Senhor. Agora, vamos estabelecer, nós precisamos estabelecer isso, que faz parte, irmãos, da aliança que Deus tem conosco. Faz parte disso. Uma vida de longevidade. Creia, você precisa colocar sua fé nisso. Você precisa exercitar sua fé nisso, para você ter uma vida longa. Então eu quero mostrar para você, e graças a Deus, entre aspas, né? Mas uma vez que nós não temos os textos, não vamos poder projetar, você vai ter que abrir a sua Bíblia. Olha só, gente, esse livro aqui, o nome disso aqui é Bíblia. Antigamente os crentes traziam para a igreja. Então vamos lá, Gênesis capítulo 6.
Então nós vamos em vários textos agora. Nessa primeira parte, eu quero fundamentar com versículos bíblicos de que a vontade de Deus é que a gente tenha uma vida longa. Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis capítulo 6, o versículo 3. Então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal. Agora veja a declaração do Senhor, de Deus. E os seus dias serão 120 anos. Deus marcou o tempo de vida do ser humano para 120 anos. Eu sei que isso choca nossa mente natural, porque quando entramos naquele tempo que nós chamamos de terceira idade, nossa mente natural já foi formatada para aceitar doenças, limitações e morte. Por que nós temos medo de envelhecer? Por que nós queremos fazer de tudo para parecer jovens? Hoje eu terminei de me arrumar, olhei para minha esposa e falei assim: eu estou parecendo jovem? Ela falou: Vitor, você já tem 40 anos. Deus, Ele estabeleceu um tempo de longevidade. 120 anos. Lógico, nós não estamos vendo tantas pessoas chegarem até estão tendo tanta dificuldade para chegar aos 60, aos 70, 80. Mas não é porque isso não é comum que nós vamos mudar a palavra de Deus. Nós podemos crer para ter uma vida longa. E o Senhor disse, ali em Gênesis capítulo 6, do versículo 3, que o tempo, os seus dias, marque esse texto na sua Bíblia. Faça uma marca agora aí na sua Bíblia. Diga comigo bem forte, 120 anos. 120 anos. Fala 120 anos. 120 anos. Diga bem forte assim: Deus projetou para mim 120 anos. Agora, eu não acho que todos vão conseguir chegar lá. Mas eu creio que, pelo ensino da palavra, pela unção, a palavra vai esticar o nosso tempo nessa terra. Vamos crer. Quero ver um pouco de fé aqui nessa igreja ainda hoje. Agora vamos num outro texto. Êxodo capítulo 23. Ele prometeu, Salmo 91, ele prometeu longevidade. Deus estabeleceu o tempo de anos, 120 anos. E nós temos que crer para ir no máximo que a gente puder. Agora veja, o Êxodo 23, o versículo 25 e 26 diz assim: adore o Senhor, o Deus de vocês, e Ele abençoará o pão e a água de vocês. Tirarei as enfermidades do meio de vocês. Eu tenho crido para esta igreja, por causa da palavra, Deus está tirando enfermidades do nosso meio. Receba essa palavra. Por causa da palavra de Deus, Deus está estabelecendo nesta igreja um povo fisicamente, na sua saúde, saudável. Creia em Deus e na sua palavra para desfrutar de saúde divina. Você vai ter que crer em Deus, você vai ter que crer na palavra,
Você vai ter que colocar essa palavra no teu coração e na tua boca, para ela se manifestar no seu corpo, trazendo saúde no seu corpo. Agora o versículo 26, ele diz assim: na sua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Agora mais uma vez ele promete: darei a vocês uma vida longa. Repita comigo: darei a vocês uma vida longa. Então nós estamos vendo promessas que Deus fez de vida longa. Então, pela palavra de Deus, Deus não projetou ninguém para morrer aos 10 anos, aos 20 anos, aos 30 anos, aos 40 anos, aos 50 anos, aos 60 anos, a fé de você, aos 70 anos, aos 80 anos, aos 100 anos. Agora entenda que quando Deus disse: darei a vocês uma vida longa, Deus está pensando em 120 anos. Porque foi o que ele disse em Gênesis capítulo 6, do versículo 3. Vamos para outro texto, Provérbios capítulo 3, vamos lá. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Diz assim: meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Vou ler de novo o versículo 1. Porque você precisa entender o papel que a palavra de Deus desempenha para que eu e você tenhamos uma vida longa. Porque eu estou falando de algo sobrenatural. Irmão, deixa eu dizer isso, eu vou repetir isso no final, mas entenda, eu vou falar um pouquinho disso. Logicamente que eu creio em bons cuidados com o nosso corpo. Fé não anula você cuidar naturalmente do seu corpo. Isso inclui a sua alimentação, isso inclui a prática regular de exercício, uma boa noite de sono, mas eu estou levando você para o sobrenatural, daquilo que a palavra de Deus pode afetar o seu corpo físico. E eu sei que eu estou indo contra tudo aquilo que nos cerca, dizendo para você que biblicamente nós podemos crer para viver até os 120 anos. Nós não estamos vendo isso acontecer ao nosso redor, nem mesmo no meio do corpo de Cristo. Eu sei disso. E eu sei que uma declaração dessa pode chocar, e a primeira reação é de uma incredulidade, mas eu estou acostumado que as primeiras mensagens são só para quebrar a incredulidade. Então permita que o Espírito Santo use a palavra para quebrar a incredulidade em você. Então, meu filho, não esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos. Agora ele vai falar, o versículo 2 é resultado do versículo 1. Olha o que diz o versículo 2. Porque eles quem? Os mandamentos. Eles aumentarão os seus dias. Os mandamentos, a palavra de Deus aumentará os seus dias. Eu vou falar para que você crê, a Bíblia vai aumentar os seus dias. A palavra de Deus vai aumentar os seus dias. Pegue, segure a sua Bíblia. Vamos, segure a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia. Se está no celular, então pegue, mas pegue. Segure. Olhe para ela e diga assim: a palavra de Deus vai aumentar os meus dias. Não sou eu que estou dizendo, foi Deus quem disse. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinamentos.
dos meus ensinos. Então, se você quer ter uma vida longa, você precisa priorizar a palavra de Deus na sua vida. Vamos. Porque é sobrenatural. Guarde, o seu coração guarde os seus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias. Há vida neste livro para aumentar os seus dias. Você não precisa morrer aos 10, você não precisa morrer aos 20, você não precisa morrer aos 30, você não precisa morrer aos 40, você não precisa morrer aos 50, você não precisa morrer aos 60, aos 70, aos 80, aos 90, você pode crer para quebrar as barreiras dos 100, vamos. Por isso que eu disse, se Jesus demorar ainda a voltar, quantos de nós vamos quebrar a barreira dos 100? Versículo 2 de Provérbios 3, porque eles aumentarão os seus dias. Meu irmão, o Espírito Santo está me dizendo aqui, Ele está buscando em nosso meio aqueles que Ele vai poder aumentar os dias. Agora veja, é um aumento de dias, e ele continua, a segunda parte do versículo 2 diz assim, e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então é uma vida longa, mas uma vida cheia de paz, uma vida abençoada, uma vida tranquila, uma vida sem tormento, uma vida sem perturbação. Agora deixa eu perguntar, quem aqui está interessado nessas coisas? Provérbios capítulo 4, versículo 10. Eu tenho certeza absoluta que você está anotando esses textos. Meu Deus do céu. Você percebe o quanto o diabo tem sido bem sucedido em tirar tantos no meio do povo de Deus prematuramente? Quando nós temos promessas de Deus para ter uma vida longa. Agora, preste atenção o que Provérbios 4:10 vai dizer. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Não basta escutar, você precisa aceitar. Então, eu creio que uma boa razão pela qual muitos de nós não vamos quebrar a barreira dos 100 é porque nós estamos escutando, mas nós não aceitamos isso. Nós estamos tão acostumados a pensar como o mundo pensa, e o mundo pensa em morte. O mundo está dizendo, você está chegando aos 70, você está chegando aos 70, você está chegando aos 80, só tem morte para você, só tem morte para você. Mas o Senhor está dizendo, eu quero estender os seus dias, eu quero acrescentar anos de vida e paz. Mas eu não sei quantos de nós estamos com uma fé ousada para dizer, Senhor, eu vou quebrar a barreira dos 100. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras. Diga bem forte. Escutar e aceitar as palavras. Agora, veja, ele vai dizer o resultado disso. Meu filho, escute e aceite as minhas palavras. E os anos da sua vida se multiplicarão. Então, como ter uma vida longa aqui na terra? Nós precisamos escutar e aceitar a palavra. Diga comigo, escutar, aceitar a palavra, como está dito. Diga de novo, como está dito. Então o que significa isso? Se Deus disse 120 anos, não fique... O que Deus quis dizer com 120 anos?
Ele quis dizer o quê? Pastor, mas eu não vejo isso acontecendo com as pessoas ao meu redor, nem mesmo no meio do corpo de Cristo, nem mesmo entre os crentes, eu não vejo isso. Mas você vê esse tipo de mensagem sendo pregada? Vocês já devem saber que fé vem pelo ouvir a. Então você está ouvindo a palavra, fé está chegando a você para você ter uma vida longa. Meu filho, escute as minhas palavras, escute e aceite as minhas palavras e os anos de sua vida. Eu escuto e eu decido aceitar a palavra como ela é. Eu quero, se Jesus demorar ainda a voltar, eu quero ser uma das pessoas que vai quebrar a barreira dos 100. Vamos lá, eu quero que você se junte. Eu estou tentando tirar a fé de você um pouco aqui hoje. Não é o teu plano de saúde que vai te manter vivo, é a palavra de Deus que vai te manter vivo. Agora vamos, deixa eu ir em outro texto, Salmo capítulo 34. Então, eu só estou mostrando para nós promessas de longevidade. Então, por isso que você precisa pegar esses textos na sua casa, ler, relê-los, confessar, declarar esses textos para você. Porque se você não fizer isso, todo o lixo que o mundo tem de doença, de enfermidade, de vírus, de morte, vai entrar em você. E o diabo ele vai conseguir estabelecer um fundamento na tua mente, no teu coração, para te convencer que você já está na hora de morrer. Você já está aos 60, ei, vamos embora, já está ocupando, já está causando problema, é melhor que você morra. Não! Você precisa viver. Isso é sobrenatural. Agora o Salmo 34, versículo 12, diz assim. Ele faz uma pergunta no versículo 12. E a pergunta é: quem de vocês, para qualquer um, está disponível? Deus não faz acepção de pessoas. Eu vou repetir isso. Deus não faz acepção de pessoas. O que eu estou pregando aqui está disponível para todos. Para qualquer um. Desde os mais novos aos mais velhos. Você pode começar a crer para ir além. Você pode crer para uma vida longa. E a Bíblia diz como que você alcança isso. Salmo 34, versículo 12, diz assim: quem de vocês ama a vida? Deixa eu fazer uma pergunta, quem de vocês ama a vida aqui? Deixa eu ver. Eu amo a vida, é bom viver. E ele continua a pergunta: quem de vocês ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Eu pergunto, quem aqui quer longevidade? Agora, por que a palavra de Deus perguntaria quem quer, se não estivesse disponível para todos que querem? Deus não está aqui brincando, fazendo a pegadinha do malandro. Deus está falando sério aqui. Quem de vocês vai quebrar a barreira dos 100? Quem de vocês vai crer para ter uma vida longa? Quem de vocês vai ter longevidade? Quem de vocês ama a vida? Quem de vocês quer longevidade para ver o bem? Versículo 13, ele começa a dar a receita de uma vida longa. Número 1, refreia a língua do mal. Quer viver muito? Refreia a língua. Ó o amém indo embora. Quer longevidade? Refreie a língua. Olha para quem está do seu lado, esquerdo, direito. Quer ter uma vida longa? Refreie a língua. Então você já conhece Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz lá que a morte e a vida está no poder da língua. Então se você quer ter vida longa, você vai ter que ter cuidado com o que sai da sua boca. Não, eu vou encerrar o culto. Vocês não querem essa palavra, não?
Vou pregar em outro lugar que queiram. Vocês querem? Se você quer viver muito, você vai ter que cuidar do que sai da sua boca. O que sai da nossa boca pode encurtar o nosso tempo. Então, falar incredulidade, falar de morte, falar medo. Sabe, querido, deixa eu lhe dizer, os irmãos idosos aqui me perdoem, mas é para corrigir mesmo. Vocês sabem que idosos gostam de falar de doença. Vocês são idosos, mas vocês são santos. Vocês são homens e mulheres de Deus. Então vocês não falam como os idosos do mundo falam. Refreie a sua língua do mal. Refreie de falar o que o diabo quer que você fale. Refreie de falar o que o mundo quer que você fale. Fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra, fale a palavra. Falar a palavra vai dar você uma vida longa. Versículo 13 ainda. Refreie, primeiro, se você quer ter longevidade, refreie a língua do mal. Número 2, ainda no versículo 13. E os lábios de falarem palavras enganosas. Você não vai viver muito se da sua boca sai mentira, sai engano, sai falcatrua. Alguém aqui ainda? Perceba que do ponto de vista bíblico, longevidade está em primeiro lugar ligado ao que sai da sua boca. Que literalmente você pode morrer pela boca. Literalmente palavras podem te matar. Tá cheio, tá cheio. Obrigado, obrigado. Minha voz agradece. Eu tô até com sede, mas se eu parar aqui, eu vou provocar sede no pessoal. O que sai da sua boca é algo espiritual que pode aumentar a sua vida, mas pode encurtar também. Sabe, e aí que entra aquilo que eu falei. Você pode cuidar do seu corpo fisicamente. Você pode fazer check-up anualmente. Você pode seguir a recomendação dos médicos. Mas se sua boca não estiver disciplinada na tua palavra, ainda que você cuide naturalmente do seu corpo, morte vai tocar você. Versículo 14, ele continua respondendo. Como que você tem uma vida longa? Número 1, refreia a língua do mal. Número 2, os lábios, refreie seus lábios de falar palavras enganosas, palavras que enganam. Você não pode ter um caráter de enganar pessoas, passar pessoas para trás e achar que você vai colher uma vida longa. Agora entenda que a Bíblia promete uma vida longa, e não uma vida longa de sofrimento, mas é uma vida longa de vida e paz. Tem pessoas que não, elas de alguma forma elas conseguem ter uma vida longa, mas é uma vida longa cheia de tormento, cheia de perturbação, cheia de problemas, cheia de preocupação. Mas a vida longa do justo é uma vida longa de paz. Versículo 14, ele dá o terceiro passo da vida longa. Afaste-se do mal. Você quer viver muito? Afaste-se do mal. E ele diz assim, e pratique o bem. Então são nossas palavras, mas também aquilo que estamos fazendo. Pessoas que vivem na prática do mal, elas não vão viver muito. Sabe por quê? Porque isso está sendo movido pela lei da semeadura.
Pode puxar na tua memória e todas as pessoas que você já conheceu, que foram pessoas ruins durante a vida, se conseguiram viver muito, veja como elas terminaram a vida. Tiveram um fim terrível. Afaste-se do mal. Olhe para 3 pessoas e diga assim: se você quer viver muito, afaste-se do mal e pratique o bem. Afaste-se do mal. Afaste-se. Sua integridade vai levar você a uma vida longa. Agora ele diz aqui, ainda no versículo 14, se você quer ter uma vida longa, ele diz assim: procure a paz. Você sabia que para ter vida longa nós temos que ter paz? Agora, procure a paz. O que significa isso? Não seja um cri-cri. Não seja uma pessoa causadora de problemas. Não seja o tipo de pessoa que quando você for embora ninguém vai sentir saudade de você. Não seja o tipo de pessoa que os seus familiares estão torcendo para você ir porque ninguém te aguenta mais. Lógico, eu não estou falando para você, são as outras pessoas, não eu e você. Nós somos um docinho de mel. Sabe, porque às vezes nós falamos que parece que sempre é o outro que é difícil. Mas será que não sou eu, não é você? Ô pastor, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Ei, Deus trouxe você para ouvir essa palavra. Procure a paz. Não seja você o perturbador da paz da sua família. Pessoas difíceis. Pessoas que não conseguem se relacionar bem em lugar nenhum. Pessoas que não conseguem se dar bem com ninguém. Pessoas que estão sempre, elas criam dificuldade na família, elas criam dificuldade no trabalho, elas criam dificuldade na igreja, elas criam dificuldade na academia. Se elas estão na praia, elas criam dificuldade com as pessoas que estão ali na praia. Elas não têm paz com ninguém. Procure a paz. Se você não fizer isso, isso vai adoecer você. Você sempre está envolvido em conflitos, em brigas, em confusões. Pessoas que estão sempre envolvidas nisso, elas não vão longe na sua vida. Diga comigo, procure a paz. Agora o texto diz assim: procure a paz e empenhe-se para alcançá-la. Sabe, amado, nós temos que nos empenhar nisso. Porque nossa vida, se você quer ter uma vida em paz, se você quer ter uma vida longa, decida viver fora de conflitos. Eu sei que tem momentos que não depende só de mim, não depende só de você. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos empenhar para isso. E tem gente que se empenha para viver em guerra. É porque eu sou assim mesmo. Eu falo mesmo. Eu falo verdade. Eu sou sincero ou sincera. Não, você é mal educado, cri-cri, ninguém aguenta você, ninguém te suporta, você é intolerável. Você é um chato ou chata de galocha. Procure a paz. Procure viver longe de conflitos. Procure não estar sempre envolvido em brigas, contendas. Isso é receita da longevidade.
Agora, mais uma promessa, vamos lá. Eu preciso estabelecer sua fé nisso, porque eu quero que cada um de vocês tenha uma vida longa. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 2, diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Deixa eu dizer algo para vocês que são pais, cujos filhos ainda estão debaixo da sua casa. Ensina-os a obedecer você e a honrá-los, porque a vida deles depende desse aprendizado. Se você não ensinar os seus filhos a te obedecer e a te honrar, você vai estar contribuindo para que eles tenham uma vida encurtada. Sabe, a gente nunca viu uma geração tão rebelde, que não respeita, que não honra pai e mãe. Mostre aos seus filhos quem é que dita as regras dentro de casa. Você que manda. Você que manda. Deixe claro para ele: enquanto você comer do meu feijão, agora, isso é obediência. Existe uma diferença entre obedecer e honrar. Mesmo que você não more mais com os seus pais, quando você forma a sua família, você não precisa mais obedecer os seus pais. Mas quando você casa, sai debaixo da autoridade dos pais, forma a sua própria família, você ainda tem a responsabilidade de honrar os seus pais. Tratá-los com honra. Tratá-los com respeito e consideração. Agora, deixa eu tratar aqui, porque eu sempre preguei baseado aqui nesse salmo, Salmo 90, vamos lá. Salmo 90, ao versículo 10. Salmo 90, versículo 10 diz assim: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. Então, muitas pessoas, e eu já fiz parte desse grupo de pessoas, que com base nesse texto, estavam crendo para 70 e 80 anos. Mas deixa eu ler esse comentário. Isso aqui eu estou usando a Bíblia amplificada. E a Bíblia amplificada, ela traz um comentário sobre o versículo 10. Este salmo é atribuído a Moisés, que está intercedendo a Deus para remover a maldição lançada aos israelitas com mais de 20 anos de idade, quando se rebelaram contra Deus em Cades Barnea, destinados a morrer antes de chegar à terra prometida. Então todos que saíram do Egito com mais de 20 anos, receberam esta palavra que morreriam no deserto. Então nenhum deles conseguiria passar dos 70. Alguns, por causa da sua robustez, chegavam aos 80, mas quando chegavam aos 80, morriam. Por causa da desobediência deles. Moisés diz que a maioria deles está morrendo aos 70 anos de idade. Este número muitas vezes foi confundido como uma referência ao tempo de vida de toda a humanidade, mas destinava-se somente àqueles israelitas sob a maldição durante os 40 anos no deserto. Para eles, por causa da incredulidade, por causa da desobediência, somente 70, no máximo 80. Nenhum deles quebrou a barreira dos 100. Só Moisés, Josué e Caleb, porque perseveraram em obedecer ao Senhor.
Obediência vai te levar a uma vida longa. Mas destinava somente àqueles israelitas sob maldição durante 40 anos no deserto. Trata-se, portanto, de uma referência bem particular. Esses 70, 80 anos é para Israel, debaixo de maldição. Mas eu e você temos o direito de crer para passar dos 100. 70 anos nunca foi o período médio de vida para a humanidade. Nós vimos em Gênesis 6:3 que Deus estabeleceu 120 anos. Quando Jacó, o pai das 12 tribos, tinha chegado aos 130 anos, queixou-se de que ele não tinha atingido os anos dos seus antepassados próximos. De fato, Moisés viveu até 120 anos, Arão 123, Miriam, vários anos mais, Josué, 110 anos. Observe também que no milênio, uma pessoa morrendo com 100 anos, ainda será considerada uma criança. Então, como é que a gente deve encerrar a nossa vida na terra? Eu não creio, amados, que Deus quer que eu e você encerremos nossa vida aqui na terra com um câncer, com um infarto, com um derrame, ou qualquer tipo de tragédia. Agora, nessa terceira parte, a primeira parte, eu mostrei as promessas de longevidade. Nessa segunda parte, tirei essa dúvida a respeito do Salmo 90, versículo 10. Agora a terceira parte, eu quero mostrar para você como que a Bíblia quer, como Deus estabeleceu que a nossa vida vai ser encerrada na terra. Então eu preciso que você vá comigo a alguns textos. Jó capítulo 5, vamos lá, Jó capítulo 5, o versículo 26. Meu Deus do céu, tem fé aqui hoje? Vou perguntar, tem alguém crendo aqui hoje? Pastor, eu nunca ouvi isso em lugar nenhum. Eu sei. Tudo que está sendo ensinado para o povo de Deus é para que eles têm que aceitar doenças, enfermidades, mortes, porque no final de contas Deus sabe o que faz. Mas aqui nós vamos te ensinar a crer e a quebrar a barreira dos 100. Por isso que eu digo, se Jesus demorar ainda a voltar, eu creio que eu e você podemos quebrar essa barreira. Se Jesus não demorar a voltar e a gente ainda estiver jovem, amém, Ele vai nos arrebatar e nós vamos para o céu. Mas Jó capítulo 5, o versículo 26 diz assim: em robusta velhice. Não é uma velhice capenga. Não é uma velhice senil. Não é uma velhice que você vai ter que depender de pessoas para te dar banho ou fazer suas necessidades básicas. É uma robusta velhice. Em robusta velhice. Diga bem forte, robusta velhice. Você vai ser um coroa ou uma coroa inteira. Em robusta velhice, você descerá à sepultura. Em robusta velhice, você descerá. Diga bem forte assim, em robusta velhice, eu vou descer à sepultura. Veja, ele não fala de você descer à sepultura por causa de um câncer. Ele não fala de você descer à sepultura por causa de um derrame. Ele não fala de você descer à sepultura por causa de um infarto. Mas ele diz que você vai descer à sepultura em robusta. Você vai estar idoso, mas você vai estar forte. Vai estar saudável. Cheio de vida.
em robusta velhice. Faça disso a sua confissão. Meu Deus, isso tem que estar na sua boca todos os dias. Em robusta velhice eu vou descer à sepultura. Em robusta velhice eu vou descer à sepultura. Sabe? E quando o seu corpo quiser apresentar sintomas contrários, diga: corpo, você tem que estar robusto. Como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. É assim que Deus quer a morte do justo. Isso tem que entrar aqui hoje. A morte do justo, o ideal da morte do justo é que ele vá em robusta velhice. Vamos ver. Você conhece a história de Jó? Vamos lá no final, capítulo 42. Vamos. Capítulo 42, versículo 17. Diz assim. Jó 42, versículo 17, diz assim: e assim Jó morreu. Após o quê? Vamos, está aí na sua Bíblia, diga aí bem forte. Após o quê? Ele morreu após uma? Após uma longa velhice. Gênesis capítulo 25. Eu vou pregar isso aqui novamente em algum momento. Os mesmos textos, as mesmas coisas que eu disse. Porque eu sei que pelo Espírito, hoje nós só vamos conseguir quebrar um pouco de incredulidade. Ouvir isso aqui uma vez não é o suficiente. Talvez na quinta vez que você ouça, você começa a receber as coisas. Gênesis capítulo 25, versículo 8. Diz assim: Abraão expirou e morreu. Após o quê? Eu quero que vocês me ajudem. Está na sua Bíblia, olha para a sua Bíblia, não olhe para mim. Após o quê? Forte, após o quê? Então expirou, morreu, após. Você veja que ele não morreu no início da velhice. Obrigado pelo porque alguém creu aqui. Ele não morreu no início da velhice. Ele não morreu no meio da velhice. Ele nem sequer morreu no final. Ele só morreu após uma longa. Agora você sabe que Abraão é o pai da fé. E nós podemos seguir as mesmas pegadas de fé que ele. Gênesis 35, vamos lá. Estou chegando ao fim para te animar, te deixar mais avivado. Vamos, estou terminando. Gênesis capítulo 35, versículo 29. Eu estou mostrando para você como que os homens de Deus da antiga aliança morreram. Agora, se os homens de Deus na antiga aliança morreram dessa forma, eu pergunto para você, os homens e as mulheres de Deus da nova aliança, sabe, deveria ser normal entre nós, pessoas quebrando as barreiras do 100. Isso deveria ser o normal. Pastor, e por que não é o normal? Porque há muita incredulidade no meio do povo de Deus. Por isso Deus tem levantado a Igreja Batista Ebenezer com uma unção de ensino para quebrar a incredulidade no coração das pessoas. Gênesis 35, 29. Após uma longa velhice. Diga de novo. Após uma longa velhice. De novo. Após uma longa velhice. Irmão, creia para ter uma longa velhice. Após uma longa velhice, Isaac expirou e morreu. Ele não morreu no início da velhice. Ele não morreu no meio da velhice. Ele nem sequer morreu no final da velhice. Ele morreu somente após uma longa velhice.
Agora, Paulo não está fora disso. 1 Timóteo. É esse mais um texto e eu termino. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo... Perdão, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 6. Diz assim, Paulo falando. Paulo agora aqui já está velho. Ele está envelhecido. Ele está na última fase. Ele já havia encerrado a última fase do ministério dele. E ele diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação. Agora veja, e o tempo da minha partida. Vamos lá, o tempo da minha partida. O que é esse tempo da minha partida? Pode falar. Ele sabia, pelo Espírito, que o tempo dele ir embora havia chegado. Ele não foi pego de surpresa. Ele sabia, está chegando a minha hora. Aliás, o tempo da minha partida chegou. Agora veja, versículo 7. Ele faz um resumo da vida dele. Combati o bom combate. Eu vejo esse texto sendo lido para pessoas que morreram com 20, 30, 40 anos. Irmãos, eu vou fazer 42, dia 15 de fevereiro, eu ainda não completei a minha carreira. Combati o bom combate, completei a carreira. Sabe o que significa isso? Ele fez tudo o que Deus tinha para ele. Tudo que Deus planejou para Paulo, nada ficou de fora. Ele obedeceu a Deus em tudo, ele conseguiu sucesso fazendo tudo que Deus tinha para ele. Ele completou isso. Ele foi fiel do início ao fim. Não ficou nada para trás. Uma vida curta não dá tempo de você completar. Agora, uma vida longa sem obediência também não vai completar nada. Completei a carreira. Diga comigo, completar a carreira. E que é isso, pastor? Fazer tudo o que Deus tem para você. É você ter os dias, Deus cumpriu os dias da sua vida e você conseguir executar todo o plano que Deus tem para a sua vida. Então você completa a carreira. Guardei a fé. Ele guardou a fé. Ele viveu pela fé do início ao fim. Muitas pessoas, elas ouvem a mensagem da fé, agarram no início, se empolgam, mas depois abandonam. Paulo, ele guardou até o fim. E agora ele está em paz. Ele está pronto para ir embora. Ele não tinha remorsos. Ele não tinha arrependimentos. Ele andou em paz com as pessoas, andou em amor, andou no Espírito, obedeceu a Deus. Agora ele está velho, completou a carreira dele e ele está dizendo: eu estou pronto para ir embora. Ser recolhido como feixe de trigo. Ouça isso. Esse comentário eu peguei na internet, eu quero ler para você. Sobre essa expressão, ser recolhido como feixe de trigo, significa ter uma vida longa. Você não será abatido prematuramente. O diabo não vai conseguir abater você de modo prematuro. Ele não vai conseguir colocar um câncer para encurtar a sua vida, um infarto, um AVC, ou derrame, seja lá o que for. Significa ter uma vida longa, não ser abatido prematuramente, nem por qualquer calamidade repentina. Deus do céu! Os feixes são colhidos quando estão totalmente maduros.
O que está sendo prometido por Deus na sua palavra é que sua vida não será cortada antes que os seus planos estejam totalmente amadurecidos. Antes que os frutos da justiça amadureçam em sua vida. Deus planejou para você que você viva uma boa velhice antes de ser colhido. Assim como o grão deve ser mantido em pé até que esteja totalmente maduro. Último texto, Salmo 92. Vamos lá. Deixa eu descrever, eu quero a velhice do justo. Sabe, às vezes nós usamos o termo velho. Fulano está ficando velho. Fulano é velho. Eu achava, quando eu era novo, 10 anos, quando eu falava assim, alguém tem 42 anos, nossa, fulano é velho. Hoje eu sou velho. Mas você não tinha essa impressão quando você era criança? Que alguém falava assim, eu tenho 30 anos, nossa, que velho. Mas você sabia que velhice, na perspectiva bíblica, é uma bênção de Deus? Significa que Deus está cumprindo as promessas dele na sua vida. Então, Salmo 92, versículo 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14, na velhice ainda darão frutos. Na velhice ainda darão frutos. Então, velhice não é tempo, deixa eu dizer aqui para os nossos irmãos que já estão nessa fase da vida. Seu tempo ainda não acabou. Eu vou repetir, o seu tempo ainda não acabou. Ainda é tempo de você dar frutos. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva, cheios de vida e verdor. Então veja como a Bíblia descreve a velhice e como o mundo enxerga a velhice. O mundo está nos ensinando a crer que velho não presta para mais nada, não faz mais nada, tudo o que ele sabe fazer é ficar doente, dependendo dos outros. Mas a Bíblia diz que na velhice, o justo ainda darão frutos, serão cheios, não é pela metade, é cheio, cheios de seiva. Deixe com que essa imagem não tenha uma imagem daquela velhice caquética, não, uma velhice robusta, corpo inteiro. Não, eu posso andar. Agora, para que a velhice, cheio de seiva e cheio de verdor, versículo 15 diz assim: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Então termine a sua vida nessa terra anunciando que o Senhor é reto. Meu Deus! Essa é a velhice que Deus planejou para você. Abençoada, saudável, próspera, e só morrer depois de uma longa velhice. Há uma unção aqui para quebradores da barreira dos 100 anos. Agora, para fechar a mensagem, junte a sua fé na palavra com cuidados naturais com o seu corpo. Você não vai viver muito se entupir o seu corpo de gordura, açúcar, Coca-Cola e de todos esses venenos. Junte fé na palavra com os cuidados naturais.
Fé não anula o meu e o seu cuidado. Irmãos, muitos de nós estamos com sobrepeso. Você sabe que crente, isso não deve ser motivo de riso, isso tem que ser motivo de vergonha. Crente tem fama de comer demais. Ah, pastor, mas eu não gosto de exercício. E daí? Você só faz o que gosta? Você precisa cuidar do seu corpo físico, porque esse corpo físico é o templo. Se esse corpo falhar, você vai ter que ir embora desse mundo. Você não pode ficar aqui, você não vai ser uma alma penada nesse mundo. Para eu fazer a vontade de Deus, para eu obedecer ao Senhor, para eu pregar o Evangelho, para eu ganhar pessoas, para eu pastorear vocês, eu preciso de um corpo físico para fazer isso. Então, além de crer, eu preciso cuidar dele, eu preciso exercitá-lo, eu preciso comer corretamente. Nada de exageros. Não posso, eu sou responsável por aquilo que eu coloco na minha boca e que pode me matar. Oh, pastor, mas tem cura divina, sabe? Deus, ele vai lhe curar. Mas uma hora, o dano que você está causando ao seu corpo vai impedir a sua fé de operar. Então, como parte final dessa mensagem, porque eu não quero que você saia daqui crendo que vai quebrar a barreira dos 100 anos, mas se você não estiver cuidando do seu corpo, você não vai quebrar. Sabe, fé vai levar você ao máximo que puder chegar. Mas se você não misturar isso com cuidados naturais com o seu corpo, sua fé não vai poder te levar a muito longe. Quem está entendendo isso? Então vamos juntar isso. Eu não estou falando de estética corporal, física, não é nada disso. Eu estou falando de você cuidar bem do seu corpo. Você poder envelhecer com robustez, caminhando, sem precisar de ajuda. Isso se chama qualidade de vida. E é o que Deus tem para você. Mas vamos lá, irmãos. Alguns de nós precisamos perder peso. Alguns de nós precisamos exercitar o nosso corpo. Alguns de nós precisamos habituar o nosso corpo a exercitar, sabe? Antes de eu começar a praticar exercícios, eu comecei a notar que toda vez que eu ia levantar, nossa, que dificuldade para levantar. Era o meu corpo dizendo, você não está cuidando. E lógico, querido, se você não cuidar do seu corpo, uma hora ele vai dar um grito de alerta, um infarto, ou coisas desse tipo podem acontecer. Agora, se você estiver cuidando do seu corpo, tendo os cuidados naturais, não apoie sua fé em cuidados naturais. Continue cuidando do seu corpo, tenha os cuidados naturais, mas coloque a sua fé na palavra. É a palavra que vai sustentar você até o final. Mas nós temos que agir com sabedoria e juntar as duas coisas. O natural e o sobrenatural. Se fizermos isso, vamos quebrar a barreira dos 120. Eu gosto muito, eu só ouvi uma pessoa ensinar isso que eu estou ensinando agora. Só ouvi uma pessoa. Até no meio dos pregadores da fé, eu só ouvi uma pessoa, irmão Kenneth Copeland. Irmão Kenneth Copeland tem 86 anos. Ele prega em pé por mais de 1 hora. E você precisa ver o vigor. E sabe, o que eu ouvi, isso eu não ouvi dele, nem de pregações dele. Mas eu ouvi de pessoas que tiveram oportunidade de conviver. Se você vê os vídeos dele, ele tem os cabelos pretinhos. E me disseram, ele não pinta os cabelos. Ele creu para os cabelos dele não embranquecer. Com 86 anos ele tem todos os dentes. E ele disse, em uma de suas mensagens, quando ele estava pregando sobre isso que eu acabei de pregar,
que Deus falou: eu quero que você creia para viver 120 anos. E ele disse: Senhor, por que o Senhor quer que eu viva 120 anos? E Deus disse para ele: porque eu preciso que homens carreguem a unção de mais de 100 anos. Imagina que lucro nós teríamos se irmão Reagan ainda estivesse vivo. Já teria mais de 100 anos. Já pensou que oportunidade? Talvez eu pudesse ter, de alguma forma, ir lá e poder sentar. E nem que seja ouvir ele falar um monte de coisa em inglês, eu não entender coisa nenhuma. Já valeria a pena. Eu tive a oportunidade, quando eu estive lá nos Estados Unidos em 2022, a filha do irmão Reagan estava lá. E ela é idêntica ao pai. E no final da reunião, ela mandou chamar para falar com todos os brasileiros que estavam lá. E eu pude chegar, ela já está idosa, os filhos do irmão Reagan já estão idosos. Ele tem 2 filhos, os 2 estão no ministério e já estão idosos, na velhice. O irmão Reagan faleceu com 86 anos, sem doença nenhuma. Scott Webb, da última vez que esteve aqui na nossa igreja, ele disse que, além da família, ele foi o único ministro que acompanhou o irmão Reagan até o fim. Ele estava no quarto quando o irmão Reagan partiu. Sem doença nenhuma. Sem câncer. Sem infarto. E perguntaram para o irmão Reagan, se você pudesse voltar atrás e corrigir alguma coisa na sua vida, no seu ministério, o que você corrigiria? E ele respondeu rapidamente: eu teria cuidado mais do meu corpo. Amém. Vamos ficar em pé. Deus é bom. Quantos aqui vão quebrar a barreira dos 100? Então vamos pegar na palavra. Mas alguns de vocês, para isso, amanhã tem que se matricular numa academia.